E eu quero convidar, então, o pastor Elias, né? Vem aqui à frente, pastor. Vamos orar neste momento. Quero convidar o irmão para estar orando pela palavra, pela ministração. Ele vai vir aqui à frente, vai estar orando, pedindo para que Deus esteja abençoando, para que esse tempo, a palavra de Deus, possa tomar os nossos corações. Graça e paz. Vamos orar, nos colocar em pé. Grandioso Deus, eterno e glorioso Pai, em Tua presença nesse momento, Senhor, agradecido, porque o Senhor nos trouxe até aqui, para que nós pudéssemos, Senhor, participar desse banquete espiritual, Pai Santo, nesta noite. Quando nessa noite nossos corações se enchem de alegria, Pai, porque nós sabemos que o Senhor foi vivo, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, nos aguardando, ó Pai querido, para junto a Ti morar. Nesse momento, Pai querido, quero entregar essa igreja nas Tuas mãos, a vida do Teu servo pastor aqui, ó Pai, o anjo desta igreja, ó Pai querido, que trabalha em busca de vida, em busca de almas. Nesse momento te pedimos, querido Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esconda atrás da Tua cruz, que Ele traga, Senhor, o recado do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, que nos enche, ó Pai querido, com a Tua palavra, Senhor, com a Tua direção. Fica conosco, Pai querido, no decorrer desse culto. Continue, Senhor, abençoando a Tua igreja, esta obra maravilhosa aqui nesse estado também. Senhor, também as missões, ó Pai querido, que nesse mês nós estamos trabalhando por missões. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser compromissado com missões, porque esse é o papel da Tua igreja. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, acima de tudo, pela nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus oramos agradecido, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Mesmo assentados, quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo versos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, os versos 7 e 8. Se você perceber alguém sem Bíblia, que você possa estar auxiliando e para que todos possam estar acompanhando a leitura da Bíblia. Quero também aproveitar esse tempinho para saudar o nosso irmão Felipe. Irmão Felipe, sempre que vem a Itajaí, vem nos visitar e alegra muito o nosso coração. Temos acompanhado a sua carreira, vemos como você tem sido vitorioso, que Deus continue abençoando sua vida. Amém? Obrigado por você estar conosco aqui nesta noite também. Saiba que nós te amamos mesmo, porque você é parte desse corpo, é parte desta igreja. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8 nos diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Que Deus esteja abençoando a porção desta palavra e tantas outras que serão lidas, e que o Espírito do Senhor nos ilumine a compreender aquilo que Ele deseja nos falar nesta noite. Amém? Queridos, nós como humanos, como um povo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que por conta do pecado fomos separados, fomos maculados daquela perfeição que Deus fez, temos ao longo da história tantas coisas que nos fazem lembrar os feitos de Deus. Também na história da humanidade, nós podemos ver através da história registrada tantas coisas que aconteceram no passado e que, vezes ou outra, nós vamos através dos registros e recordamos feitos que homens, mulheres, pessoas fizeram no passado. Se queremos conhecer um pouco da história onde estamos, como por exemplo a nossa cidade, procuramos uma biblioteca e lá com certeza encontraremos tantos registros para nos fazer lembrar algumas coisas.
Por quê? Porque nós temos uma facilidade tremenda de esquecer. Nós esquecemos muito rápido, principalmente aquilo que requer algo de nós. E Deus conhece as nossas limitações, sabe das nossas dificuldades, e por isso Deus também teve o cuidado de deixar registrado aquilo que Ele espera de nós. Por isso, queridos, nós precisamos sempre estar recorrendo às Escrituras Sagradas. Nós precisamos estar indo na Bíblia, porque aqui estão os registros daquilo que Deus quer que nós lembramos, daquilo que Deus espera que nós vivamos, que nós praticamos no nosso dia a dia, na nossa vida, enquanto passamos por esta terra, até chegar aquele dia que está preparado por Deus, para que nós iremos com Ele na eternidade, na glória celestial, morar. Mas enquanto isso, nós precisamos recordar algumas coisas. Se formos olhar para a nossa vida pessoal, independentemente, cada um de nós tem uma história. E cada um de nós tem coisas que gostamos de lembrar. Outras, nem tanto. E tem algumas que nós preferimos esquecer. Não queremos mais recordar. Mas Deus, no seu infinito amor, no seu cuidado, Ele também deixou algumas coisas registradas. E nós precisamos atentar para isso, para que não nos esqueçamos daquilo que Deus espera, daquilo que Deus pede e daquilo que devemos viver na presença de Deus. Todos nós queremos estar diante de Deus. Alguém aqui não quer estar na presença de Deus? Eu creio que todos nós queremos e desejamos estar na presença de Deus. Queremos o cuidado, queremos o amor de Deus, queremos sim glorificar, cantar, adorar, queremos apresentar o nosso culto a Deus, queremos viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Mas se queremos isso, nós precisamos atentar para aquilo que Deus pede para nós. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem comemorou a Páscoa hoje? Levanta a mão. Quem comemorou a Páscoa hoje? Quem comemorou a Páscoa? Bem. Alguém sacrificou um cabrito hoje? Comeram ervas amargas? Então você não comemorou e não celebrou a Páscoa. Estão vendo, irmãos? Como é fácil nós esquecermos e como nós esquecemos das coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodos, capítulo 13. Êxodos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 3 ao 10. Êxodos, capítulo 13, do 3 ao 10. E nós vamos aqui aprender o que realmente é a Páscoa. E aqui, então, nós vamos ver que a Páscoa que Deus deu como um memorial para Israel celebrar não tem nada a ver com a Páscoa que nós vivemos hoje. Mas nós celebramos a Páscoa e achamos que estamos agradando a Deus. Então, o texto diz assim, Êxodos capítulo 13, a partir do verso 3 diz: Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, não como um nada fermentado. Nesse dia do mês de Abide, vocês estão saindo, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias, como um pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Como um pão sem fermento, durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja
em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa e de ano em ano. Agora, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 12, nós vamos ver aqui a descrição do momento em que Deus manda que o povo celebre a Páscoa. Foi na noite em que antecedeu a sua libertação do Egito. A noite em que antecedeu aquele momento de mais de 400 anos de escravidão. Deus pede para que Moisés e Arão levem o povo a celebrar a Páscoa. Vejam então o que está dito. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias como pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Amém? Se você quiser, depois você pode continuar lendo. Então, quer dizer, meus queridos, que se nós queremos viver a Páscoa, nós estamos, eu comi pão com fermento. Quem não comeu pão com fermento aí? Não teve fermento lá 7 dias anterior, até hoje? Queridos, nós precisamos atentar. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem se revelado a nós, para aquilo que Deus tem deixado para dirigir as nossas vidas. Nós não podemos nos deixar enganar e nos levar pelas tradições, pelos costumes, por aquilo que o mundo vai colocando e inserindo para que nós possamos viver e colocar isso como que se fosse um culto, uma adoração a Deus. Hoje, muitos no mundo inteiro estão comemorando a Páscoa. Mas talvez ainda alguns judeus que ainda estão esperando o Messias, talvez alguns tenham sacrificado o cabrito, tenham feito o ritual conforme Deus pediu. Mas a maioria do povo comemora a Páscoa comendo chocolate e fazendo cestinha para o coelhinho. Totalmente ao contrário daquilo que Deus está dizendo que é a Páscoa. E é a festa tão celebrada, que o povo se alegra, que o povo se prepara.
se une, faz banquetes. Mas para esperar o quê? O ovo de chocolate. O coelhinho que vai passar. Esse coelhinho, ele é especial. Como que ele faz, irmãos? Ele deve comprar no mercado o ovo, é claro, né? Hoje é tão fácil, ele deve ir no mercado, compra o ovo e passa. Porque você viu o coelhinho botar ovo? Não, né? Mas nós nos deixamos enganar facilmente e deixamos nos corromper e esquecemos com muita facilidade aquilo que Deus quer e que Ele pede para nós vivermos. Se nós queremos celebrar a Páscoa, meus queridos, nós podemos celebrar, mas devemos fazer aquilo que Deus está pedindo. Você precisa separar o animal já 10 dias antes, como é dito no texto. Depois você precisa sacrificar o animal. Você precisa comer tudo, não pode deixar nada. E tem que ser assado. Tem gente que não gosta de comer churrasco, né? Aí prefere cozinhar. Mas Deus está dizendo aqui, ó, tem que ser assado. Não pode ser cozido, não pode ser de outra forma. Se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos atentar para aquilo que Deus está dizendo, para aquilo que Deus está ensinando. A Páscoa tinha como objetivo, meus queridos, para que as gerações futuras pudessem recordar como Deus, com poder, com mão forte, tirou eles do Egito, tirou eles da escravidão, e eles não precisaram pegar e colocar as mãos numa arma para se defender. Eles despojaram aquele país, tiraram toda a riqueza deles sem pegar em arma, unicamente pelo poder de Deus. E quando eles celebravam a Páscoa, quando eles faziam esse cerimonial, que é a memória do poder de Deus que salva, eles estavam recordando aquilo que Deus tinha feito. E isso devia acontecer todos os anos, para que as gerações futuras não esquecessem daquele poder, do amor e da forma como que eles foram libertos da escravidão do Egito. Gente, também eles iam lembrar que a vida de todo primogênito foi poupado na noite que o anjo da morte passou sobre aquele país e tirou a vida de todo primogênito que não tinha a marca do sangue do cordeiro na porta da sua casa. Não que Deus não soubesse fazer distinção, queridos. Não era o sangue, mas era o ritual. Era algo que Deus estava pedindo para que aquele povo obedecesse. Deus podia fazer sem sinal, sem sangue, sem cabrito, sem nada. Deus podia fazer pelo seu poder. Ele sabe quem é o seu povo, Ele sabe quem é aquele que o adora em espírito, em verdade. Mas Deus deu o memorial para que aquele povo pudesse ouvir e obedecer. Queridos, nós precisamos obedecer, nós precisamos atentar àquilo que Deus pede, se queremos viver na sua presença. Se nós queremos servir, se nós queremos andar diante de Deus, nós precisamos lembrar dos seus feitos. E aqui está registrado essa memória para que nós possamos lembrar, ainda hoje, mesmo depois de que se deixou de celebrar a Páscoa, ainda hoje ela está registrada e nos faz lembrar aquilo que Deus fez lá no passado com os nossos pais. Por isso, às vezes, como cristãos, nós também precisamos lembrar e recordar que hoje, ao celebrar a Páscoa, nós estamos, na verdade, recordando mais uma vez a memória daquilo que Deus deixou, para que nós possamos olhar para o passado e ver os feitos desse Deus grandioso, que com mão forte e poderosa também nos livrou da escravidão do pecado, e que nos purificou, para que nós pudéssemos retornar e voltar a viver na sua presença, viver a comunhão com Ele. Por isso, irmãos, a ceia do Senhor
é um memorial que demonstra o poder de Deus que salva. Da mesma forma como a Páscoa lembrava aquele povo lá no Egito, durante toda a caminhada deles, durante todo o tempo em que eles caminharam na terra prometida, durante o tempo que eles caminharam no deserto, antes de entrar na terra, todos os anos, quando eles celebravam a Páscoa, eles estavam recordando o poder de Deus que salva. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós estamos comendo do pão, estamos bebendo do cálice, nós também estamos celebrando o poder de Deus que salva. Porque nós estamos recordando, estamos lembrando que no passado, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, junto com os seus discípulos, celebrou a última Páscoa dele. E naquele momento ele instituiu a ceia do Senhor. E ele, ao celebrar a ceia, ele disse: esta é a nova aliança. Então a ceia do Senhor representa um novo pacto com Deus. E ela celebra e tem que nos fazer lembrar o amor de Deus. O amor de Deus que deixou o céu, que baixou esta terra, encarnou como um bebê numa criança e que viveu entre nós e que deu testemunho de que era Deus e que deu a sua vida para que eu e para que você pudesse ser remido dos pecados. Lá no Egito, o cabrito, o sangue do cordeiro representou a salvação daquele povo. A nós, os cristãos, que estamos já no novo pacto, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purificou da condenação eterna para que nós possamos viver na presença de Deus. Por isso, meus queridos, hoje, ao celebrar a Páscoa, nós precisamos recordar que Jesus instituiu para nós um novo memorial. Assim como o memorial da Páscoa lembra o povo de Israel, lembra o povo judeu do poder e de como Deus os livrou da escravidão e os conduziu a uma terra onde mana leite e mel, uma terra que ele havia prometido. Ele, então, a ceia do Senhor também nos lembra de que Jesus, através do seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, o seu corpo moído, também nos liberta da condenação eterna e nos conduz à cidade celestial. Nós estamos a caminho, assim como aquele povo caminhava pelo deserto, assim como aquele povo foi conduzido pelo deserto à terra prometida, e que mais de 600 não entraram na terra porque endureceram o coração, esqueceram daquilo que Deus tinha feito, ficaram espalhados pelo deserto e morreram e não puderam entrar na terra prometida. Da mesma forma, meus queridos, nós que nos esquecemos do sacrifício de Jesus, nós que nos omitimos muitas vezes do sacrifício de Jesus, nós que conhecemos essa verdade, mas ignoramos, também estamos fadados a viver neste mundo e vamos ficar eternamente separados de Deus. Iremos para a eternidade, sim, mas iremos para um lugar de condenação. Iremos para um lugar aonde, conforme está registrado pela palavra de Deus, é um lugar de tormento. Um lugar que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas aquegam o sacrifício de Jesus. Aqueles que não reconhecem a oferta do Senhor, que como um cordeiro foi para o matadouro, e que o seu sangue que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, e que nos salva da condenação eterna e nos traz de volta para a presença de Deus, e que através dele nos conduzirá à eternidade para desfrutarmos das mansões celestiais. Lembra de que Jesus disse, quando ele estava subindo: eu vou para o meu Pai
mas eu voltarei para buscá-los, porque onde eu estiver, eu quero que vós também estejais. Mas nós precisamos atentar, queridos, nós precisamos lembrar disso, para não cairmos no mesmo erro que os nossos pais no passado caíram. Deus tinha dado um memorial para eles, de ano em ano eles comemoravam e deveriam lembrar de que Deus era o provedor, de que Deus cuidava deles, de que Deus tinha algo planejado para eles, mas eles endureceram o coração, se rebelaram contra Deus, murmuraram e deixaram de cumprir com aquilo que Deus pedia, e por isso não entraram na terra prometida. Então, queridos, nós precisamos atentar para a promessa de Jesus. Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Porque Jesus Cristo é a ressurreição, é a vida eterna. Quando ele foi visitar Marta e Maria, no momento em que o seu irmão Lázaro havia morrido e que já estava sepultado há 4 dias, quando Marta chegou diante de Jesus, Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós precisamos crer nisso. Isso está registrado na palavra de Deus, mas nós nos esquecemos com facilidade tantas promessas que Deus faz, porque nós estamos numa busca desesperada da satisfação da carne e almejamos tudo aquilo que o mundo tem ofertado e oferecido para nós, e nós queremos nos deliciar com isso, inclusive com os chocolates. Irmãos, eu não tenho nada contra o chocolate, tá? Só sei que ele pode engordar, pode trazer problema de saúde, diabetes, algumas outras coisas, né? Tudo que você fizer com ponderação. Mas a minha dificuldade é que, numa data tão importante como essa, que celebramos não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor, deveríamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos, todos os anos, nesta data. A igreja escolheu celebrar mês, tem igrejas que até semanalmente, outras de 3 em 3 meses, outras de 6 em 6 meses, mas eu ainda, quando olho para as Escrituras e eu vejo a importância desse cerimonial, eu acho que deveria ser uma vez no ano, quando nós deveríamos fazer uma grande celebração, uma festa realmente, para nos recordarmos do amor de Cristo. Porque, como foi dito aqui, Cristo tem que ser lembrado todos os dias. O seu sacrifício, ele não foi apenas por um dia, mas foi por todos os dias da nossa vida, para que nós possamos viver e desfrutar da vida que só Ele pode dar, e que só foi possível porque Ele foi para a cruz do Calvário. Ele permitiu que o seu sangue fosse derramado para que nós pudéssemos ser purificados. Então, ao celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos recordar disso, mas a maioria hoje, mesmo falando de boca, que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, comemora apenas a chegada do coelhinho, esperando ansiosamente o ovo de chocolate. Nós precisamos atentar, queridos, isto não é celebrar Páscoa. Você pode dar qualquer outro nome. Se você quer fazer isso, faça, mas não diga que é a Páscoa, porque não é Páscoa. Se você quer celebrar a Páscoa, então pegue o cabrito, faça um churrasco, pegue as ervas amargas, se santifique, se purifique, como a palavra de Deus ensina, e aí então você vai poder dizer: eu estou celebrando a Páscoa não é mais para nós, queridos. Porém, é um tempo importante para nós anunciarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, principalmente a ressurreição, porque Jesus está vivo. Então, quando nós participamos do memorial da ceia, nós estamos anunciando a morte e ressurreição de Jesus até que Ele venha. Então, hoje, quando estamos diante desse memorial, nós estamos recordando a cruz, a crucificação, estamos recordando
a ressurreição de Jesus. Mas a ceia, ela tem não apenas um momento de recordação, ela está cheia de simbolismo que deve nos fazer refletir a nossa fé diante do Senhor. Os elementos, eles são propícios para nos fazer pensar naquilo que Jesus quis deixar para que nós estivéssemos recordando. Ele diz que nós precisamos comer o pão sem fermento. Não podemos comer o pão fermentado, não devemos comer, isso simbolizando o quê? De que nós não podemos nos deixar misturar com as coisas deste mundo. Havia, naquele tempo, muitos costumes, muitas tradições, e principalmente os fariseus, que ensinavam tantas coisas e queriam trazer tantas coisas. E Jesus diz, olha, vocês não devem se corromper com o fermento dos fariseus. Ele vem disfarçado. Você não consegue ver o fermento na massa do pão, mas ele está lá. E faz engordar, faz crescer. Por isso nós precisamos refletir de que a única coisa que tem que conduzir o nosso coração, tem que conduzir a nossa mente, é a palavra de Deus. Porque ela é pura, ela é perfeita, e ela nos fará adorar a Deus como Ele quer, como Ele tem desejado. Por isso, nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos entender que Deus, Ele se esforçou e fez de tudo para registrar e deixar aqui estes momentos para que nós pudéssemos recordar de quem Ele é e de quem Ele representa para nós. Somos a igreja, somos discípulos de Jesus, falamos isso, mas estamos vivendo aquilo que Deus quer? Muitos daqueles que dizem ser discípulos, muitos daqueles que dizem crer no sacrifício do Senhor Jesus, não chegarão na eternidade na presença de Deus. Porque não é apenas lembrar, nós precisamos aceitar e nós precisamos viver de acordo com aquilo que está escrito. Talvez o ovo de chocolate seja o fermento que tem nos corrompido, que tem nos levado a desobedecer a Deus. Porque nós dizemos que fazemos isso dentro de uma esfera e de um cerimonial que está muito bem descrito por Deus de como deve ser celebrado. E nós invertemos os elementos, aquilo que está muito claro, e dizemos que estamos celebrando a Páscoa. E nesta noite, quando nós, diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, vamos comer deste pão, nós temos que lembrar que foi o corpo de Jesus que foi moído, que foi esbofeteado, que foi injuriado. Talvez uma imagem pudesse representar mais, talvez se puséssemos aqui o momento da crucificação de Jesus, o quanto ele padeceu, o quanto ele foi injuriado, o quanto ele foi envergonhado, humilhado. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos no seu final relatam com muita clareza o ódio como que as pessoas colocaram Jesus na cruz do Calvário. Havia muito ódio no coração do povo para pôr Jesus na cruz do Calvário. E quando nós não recordamos, e quando nós não atentamos para isso, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos negando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus mostrou ao mundo inteiro e que está registrado para que nós possamos recordar e possamos viver e diante daquilo que Deus quer. Se você conhece como que foi o sacrifício de Jesus,
como que foi a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário e depois até a sua ressurreição. Então isso tem que te conduzir a viver uma vida de santificação. Isso tem que te fazer lembrar de quem é Deus, o que Deus espera de você, para que você não venha cair no mesmo erro que os nossos pais caíram lá no passado, quando esqueceram de observar, quando esqueceram de viver como Deus queria. Você quer entrar no céu? Você quer ir para a eternidade na presença de Deus? Você quer viver sob o cuidado de Deus? Então você precisa recordar e você precisa aceitar. E isso tem que te conduzir a viver uma vida que glorifique a Deus. Não é apenas participar de um cerimonial, não é apenas participar, mas é lembrar que existe um Deus todo-poderoso que veio a essa terra, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue para que eu e para que você fosse purificado, fosse salvo da condenação, do pecado, que nos separa dele para toda a eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus veio a este mundo e que deu a sua vida? Eu creio. Porque eu creio que a Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus e que todo o seu conteúdo foi revelado e foi deixado para nos conduzir a viver uma vida que honre e que glorifique a Deus. Portanto, você precisa atentar para o que está registrado na Bíblia, não para o que talvez o seu pastor está dizendo, não para o que você está ouvindo nos noticiários, não para o que você pensa e imagina que é, ou aquilo que você muitas vezes lá se colocando com inferioridade, ou por dizer, eu não consigo, eu não sei como fazer, e você achar, não, mas Deus vai entender, porque Ele sabe das minhas dificuldades. Não se engane, Deus é justo, e Ele fez tudo o que Ele podia fazer para se revelar a nós e para nos dar a condição para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. E tudo isso está registrado na sua palavra e você tão somente precisa obedecer e aceitar esta verdade. Amém? Feche os seus olhos. O tempo hoje está um pouco corrido e nós precisamos ainda celebrar este momento participando da ceia do Senhor. Eu não sei se eu pude passar para você. Eu quis trazer apenas rápidas lembranças daquilo que está registrado, porque nós nos esquecemos muito fácil. Nós não nos lembramos daquilo que Deus quer para as nossas vidas e teimamos em viver do nosso jeito, teimamos em querer fazer as coisas do jeito que achamos que tem que ser. E muitas vezes nos esquecemos com muita facilidade daquilo que com tanta clareza, com tanto empenho, Deus tem falado para que eu e para que você possa viver uma vida digna de honrá-lo e de glorificá-lo. Se você entendeu, se você realmente compreendeu e que você consegue agora lembrar de tantas coisas que Deus tem falado ao seu coração, você precisa se entregar neste momento e dizer, começar um novo pacto, uma nova aliança com Deus. Jesus está aqui nesta noite, porque a morte que o puseram naquela cruz não o pôde segurar. Durante 3 dias, ele permitiu estar sobre a morte. Mas ao 3º dia, conforme ele tinha prometido, ele ressurgiu, ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele nos dá a vitória também, porque nós também, através da sua ressurreição, ressurgimos de todo o pecado, da morte que nos condena, para vivermos a vida eterna, que somente Ele pode nos dar. Você quer isso para a sua vida? Você precisa atentar para aquilo que Deus está dizendo.
abra sua mente, abra o seu coração nesta noite. Permita que esta palavra comece a purificar as suas tradições. Talvez os costumes, que você possa olhar com mais carinho, com mais amor, com mais entrega para que Deus quer, para que você não se contamine com o fermento, coisas que desagradam a Deus, para que você não se deixe levar pela sua própria vontade, achando que você não é capaz. Deus te fez perfeitamente. Ele te deu condição. Ele te deu daquilo que Ele tem de melhor. Ele te fez a imagem e semelhança para que você, assim como Ele, possa raciocinar, possa assim decidir aquilo que é certo, aquilo que é errado e fazer a escolha. O que você escolhe nesta noite? Jesus está te dando uma oportunidade. Ao participar dessa mesa, ao participar dessa ceia, nós estamos recordando o amor de Deus. Pai querido, nós queremos agradecer por tudo que nós pudemos viver aqui nesta noite. E ainda aquilo que vamos viver ao participar deste memorial, ao participar deste momento. Que o Senhor, através do seu Espírito, esteja conduzindo cada vida, cada coração, a tomar uma posição e a voltar para as Escrituras e permitir que ela, somente ela, conduza as suas decisões na sua vida, em todos os momentos, enquanto viver nesta terra. Pai querido, que cada pessoa possa sair daqui desta noite com o seu coração, com a sua mente totalmente iluminada, e que esta palavra venha conduzi-los a viver aquilo que o Senhor tem planejado, para que juntos, todos um dia, possamos estar na eternidade, aonde o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui nesta noite, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, eu quero convidar as irmãs que venham à frente para que nós, enquanto elas vão estar cantando, nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Eu quero convidar o irmão Fernando e a irmã Graciane, venham aqui à frente. Os irmãos vão estar nos auxiliando. Mas eu quero lembrar, e nós precisamos lembrar disso, para que nós não venhamos cometer o erro, para que nós não venhamos fazer a mesma coisa que aquele povo que ficou espalhado no deserto fizeram. Quando Deus instituiu a ceia, Ele instituiu a ceia para Israel, para o povo judeu. Somente eles podiam participar. E se houvesse alguém de fora, ele tinha que se converter. E segundo a tradição, ele precisava participar de todo o ritual conforme Deus ordenava. Só assim ele podia participar da Páscoa. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele também fez com os seus discípulos. E ele disse que era a nova aliança e que representava o seu corpo e o seu sangue. Então, quem participou da ceia do Senhor foram os discípulos de Jesus. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você já entregou a sua vida e tem obedecido aquilo que a palavra de Deus diz, que você precisa crer e ser batizado, estar participando do corpo da igreja, vivendo a comunhão no corpo de Cristo, então você pode participar da ceia do Senhor. Senão, você pode comer e beber para a sua própria condenação. Este não é um momento para nós ficarmos tristes. Este é um momento para nós nos alegrarmos, porque ela nos faz recordar que Jesus veio a esta terra, que Ele em sacrifício se doou por nós, e que neste momento Ele está nos conduzindo à terra celestial,
Neste momento, Ele está nos conduzindo através da sua palavra, a palavra da verdade, aquilo que Ele deixou para nos conduzir, e que também um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar os seus discípulos. Se você ainda não é discípulo de Jesus, se você quer viver de forma que glorifique a Deus, você precisa atentar para a palavra de Deus, aceitar aquilo que Deus deixou, receber Jesus como Senhor e Salvador, batizar-se, conforme as Escrituras diz, estar unido ao corpo do Senhor, e então participar da mesa do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos participar desse momento. Quero pedir para o Fernando que venha aqui. Antes dos irmãos servirem os elementos, eu quero apenas ler a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. E este é o conselho de Deus. Este é a palavra de Deus, para que nos leve a participar deste momento de celebração, deste memorial que nos faz recordar o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Nós vamos estar cantando uma música. E enquanto nós cantamos, os elementos serão distribuídos. Não importa qual é a sua denominação. Se você entende, se você está participando do corpo de Cristo, foi batizado, Jesus é Senhor e Salvador da sua igreja, da sua vida, então você pode participar da ceia. Contanto que você faça a reflexão e que você possa estar digno de participar da mesa do Senhor. Mas, quando nós fazemos essa reflexão, não fazemos apenas para que, se encontrarmos alguma coisa que nos impeça, isso nos impeça. Se encontrarmos isso, muito pelo contrário, nós devemos romper com aquilo que nos impede e desejar participar da ceia, se arrependendo e buscando a reconciliação, o perdão daquilo que está nos impedindo de participar. Amém? Amém. Então, não é o pecado que tem que nos impedir. O pecado não pode nos impedir de participar da mesa do Senhor. Nós temos que romper com Ele, porque Jesus fez muito mais para que nós pudéssemos participar da ceia deste momento. Amém? Então, enquanto cantamos este hino, nós vamos, os elementos serão servidos e depois nós vamos juntos comer e beber o cálice, em memória do Senhor. Só em Jesus seguro estou e confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, é minha luz na escuridão.
sua força faz vencer, e nessa rocha eu estarei, sempre firmado até morrer. Jesus que se entregou em sacrifício por amor, desceu do céu pra resgatar, veio tomar o meu lugar. Um bebê aqui nasceu, e como humano aqui viveu, até morrer naquela cruz e nos trazer de novo a luz. Na tumba fria ele jaz, nenhuma esperança mais. Um anjo veio, a porta abriu, e ele da morte ressurgiu, e em vitória ergue as mãos, quebrados foram meus grilhões, pra sempre o mal vencido está, posso na rocha me firmar. A minha fé e o meu amor, firmados já na rocha estão, firmados sim, na rocha estão. A minha fé e o meu amor, firmados já na rocha estão, firmados sim, na rocha estão. De morte ou vida ou provação, vai me afastar do amor de Deus, até o fim do meu viver. Só em Jesus confiarei, tenho poder, o inferno irá nas suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus Todos pegaram os elementos? Aqueles que vão participar, então, vamos ficar em pé neste momento. Como já aprendemos aqui, como ouvimos e recordamos daquilo que Deus deixou como memória para nós. Este é um momento que tem que nos desafiar a viver uma vida que glorifique ao nosso Deus. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice e fazemos em memória de Jesus, temos que lembrar que Jesus foi perfeito e que Ele espera que os seus discípulos também
sejam perfeitos em santificação, na adoração ao nosso Deus. Por isso, ao comer este pão, ao beber este cálice, nós não só estamos dizendo que nós queremos nos santificar, mas nós estamos dizendo para o mundo que nós cremos que Jesus um dia vai voltar para nos levar e para junto dele nas mansões celestiais que já estão preparadas para lá nós viver. Com este coração, com esse sentimento, comamos o pão e bebemos o cálice agora, juntos. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque apenas sendo um memorial ou simbolicamente, quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, tantas memórias vêm ao nosso coração, à nossa mente. Muito obrigado, Senhor, por este amor tão grandioso que é capaz de dar a própria vida, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo negado tudo aquilo que o Senhor tinha feito e planejado para nós, quando lá no jardim, ó Deus, nós dissemos não para todo o seu plano, para todo o seu propósito, para as nossas vidas. Deus, nós nos rendemos ao pecado e com ele fomos condenados. Mas agora, Deus, nós podemos olhar para a cruz, podemos, ó Deus, recordar de que através daquela cruz que conduziu o nosso Salvador à morte, mas que não o segurou na sepultura, mas que ele ressurgiu e que, ressurgindo, nos dá a vida eterna. Mais do que isso, nos purifica de todo pecado, de toda condenação e nos traz de volta a conviver e a desfrutar da doce comunhão do nosso Deus, do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque na sua graça maravilhosa não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e continua nos amando. E hoje, Deus, quando nós celebramos este momento, nós recordamos e nós queremos com toda a nossa gratidão dizer muito obrigado, Senhor. Porque nada do que nós fizer será suficiente para pagar por esse tão grande ato de amor que a história da humanidade nunca mais o verá, a não ser naquele dia, quando o Senhor vir buscar a igreja. E aí sim, todos nós estaremos reunidos para toda a eternidade e viveremos e desfrutaremos